Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor a todos. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje, irmãos, eu venho trazer mais uma palavra de Deus para vocês, uma mensagem que vai te fazer refletir como você tem caminhado, como você tem andado com Deus. Será que você tem deixado as preocupações roubarem a tua bênção? Irmãos, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao coração de muitos de vocês hoje. Você é daquela pessoa que, quando você está de frente ao computador ou de frente ao celular, ou você está tão preocupado, né? E você não consegue fazer nada. Você passa às vezes horas e horas. Eu recentemente tenho colocado vídeos lá no TikTok e eu percebo quanto aquela rede social ela pode nos atrapalhar na comunhão com Deus. Porque não somente ela, mas o Instagram, você fica só ali deslizando, não é assim? Você fica só deslizando os vídeos. Quando você menos percebe, você já ficou 1 hora naquele aplicativo, você não fez o que devia fazer, você não deu atenção à sua família, você não produziu no seu trabalho. Então, irmãos, hoje eu vou trazer uma advertência que Jesus nos dá a respeito das preocupações desta vida. Amém? Antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal. Você que ainda não é inscrito aqui no meu canal do YouTube, clique no botão abaixo deste vídeo, inscreva-se e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você ativar o sininho e selecionar a opção todas, porque só assim você vai receber as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? E lembrando, irmãos, que todos os dias às 5 horas da manhã e 8 horas da noite eu tenho colocado uma oração, eu tenho orado por você, pela sua família. Então, é muito importante que você venha participar neste horário, tá certo? E não se esqueça também de compartilhar. Sempre que você ouvir uma pregação, uma oração, compartilhe, envie nos grupos de WhatsApp, envie para a família. Vamos espalhar mensagens de Deus que trazem esperança. Amém? Irmãos, a passagem que eu vou ler hoje está lá em Mateus capítulo 13. É a parábola do semeador. Eu acredito que muitos de vocês ainda não conhecem ela. Eu vou explicar detalhadamente o que Jesus quis dizer com esta parábola. Mas hoje eu gostaria de focar no versículo 22. É um versículo que me chamou muita atenção enquanto eu estava aqui meditando na palavra. E vamos fazer o seguinte, antes de eu ler o versículo 22, eu vou explicar para você sobre essa parábola. É o seguinte, Jesus ele estava pregando o evangelho para os fariseus, que eram os religiosos da sua época. E naquela época os fariseus, eles eram muito orgulhosos, eram um povo de coração muito duro, eles eram hipócritas, ou seja, eles se faziam de bonzinhos, de pessoas de Deus, mas na verdade não eram nada, era só fachada, sabe? E o que é pior, eles colocavam fardos pesados sobre as outras pessoas, ou seja, eles faziam com que as pessoas cumprissem coisas difíceis, sendo que nem eles mesmos conseguiam cumprir. E por isso Jesus falou para eles, olha, ai de vocês, porque vocês se acham os porteiros do céu. Vocês não vão entrar no céu e vocês também estão impedindo as pessoas de entrarem. E Jesus chegou ao ponto de dizer para eles, olha, as prostitutas e os cobradores de impostos, eles estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Irmãos, aí vocês imaginam o quanto aqueles homens ficavam furiosos com Jesus. Ou você acha que eles crucificaram Jesus à toa? É porque Jesus ele veio para trazer a espada. O próprio Jesus disse, ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada. O pai vai acabar se levantando contra o filho contra o pai, porque muitas pessoas não vão aceitar a mensagem do evangelho. E por isso é normal que haja contendas. Você que hoje decidiu andar com Jesus, saiba que as perseguições vão vir, mas é porque você está no caminho certo, você agora está brilhando e muitas pessoas não gostam da luz. A Bíblia diz no livro de João, no Evangelho de João, que muitas pessoas elas preferiram as trevas do que a luz porque as suas obras eram más. Então, irmãos, as pessoas que não querem compromisso com Deus, elas acham uma chatice esse negócio de Bíblia, esse negócio de oração, de Deus, Jesus, elas não gostam. E elas também não gostam dos seguidores de Cristo. E quanto mais fiel você for ao Senhor, mais você será perseguido. E isso, na verdade, é um bom sinal, porque Jesus disse, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do meu nome,
porque eles receberão o galardão de Deus. Eles são bem-aventurados, ou seja, eles são extremamente felizes, porque Deus está com eles. Então Deus está com você, você que tem passado por lutas, até mesmo aí na sua casa, na sua família. Amém? Irmãos, então o que acontece? Jesus contou essa parábola do semeador. Nessa parábola, ele citou uma semente, um homem que lançava semente, e ele falou sobre 4 tipos de terrenos. Esses terrenos, eles representam o coração das pessoas. Cada pessoa tem um coração que recebe a palavra de uma maneira, entendeu? Então eu vou resumir para você esses 4 terrenos. O primeiro terreno, Jesus fala de uma semente que o semeador lançou e ela caiu na beira do caminho. E aí o que ele explicou? Ele explicou que quando ela caiu à beira do caminho, vieram as aves e comeram aquela semente. E Jesus, depois, no mesmo capítulo, quando os discípulos quiseram saber o significado dessa parábola, Jesus ele explicou que as aves representam Satanás. Ou seja, a pessoa recebe a palavra, mas o diabo ele vem e ele rouba a semente da palavra de Deus. É por isso que enquanto eu estou pregando aqui, falando do Senhor, quando eu estou orando com você, é muito importante que você tire as distrações. É muito importante que você absorva a palavra, porque ela precisa penetrar no fundo da sua alma. Porque senão o inimigo ele vai fazer de tudo para roubar esta palavra. Irmãos, eu não tenho dúvidas, é a palavra de Deus que transforma a nossa vida. Você quer uma mudança radical? Você quer vencer os seus vícios, vencer os seus pecados? Você quer a bênção financeira, a bênção na família? Você precisa colocar a palavra na sua vida. Amém? A própria Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, eu tenho certeza que muitas das vezes as coisas não dão certo na sua vida, porque você não pratica os princípios da palavra de Deus. Seja no seu casamento, na área das finanças, na sua vida espiritual, você precisa aprender quais são esses princípios da palavra para que você coloque em prática e a sua vida seja transformada. Eu vou te dar um exemplo aqui. No casamento, vamos supor que o seu casamento não está indo muito bem. Você tem que procurar saber no manual de Deus, que é a palavra dele, na Bíblia, você tem que procurar saber quais são os princípios para se viver um casamento feliz, entendeu? Por exemplo, a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido. E uma vez eu fiz um casamento do meu primo e eu falei desse versículo da Bíblia, que a mulher deve ser submissa. O pessoal caiu na gargalhada, né? Acharam um absurdo. Mas, irmãos, a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido e o marido, ele deve amar a sua esposa e protegê-la, assim como Cristo ama a igreja, assim como Cristo ama o seu povo. Ou seja, não é um papel só da mulher ser submissa, mas o marido tem que se entregar à mulher, dar a sua própria vida em favor dela. Aí eu acredito que uma mulher não encontrará dificuldades em ser submissa a um homem que tem esse tipo de coração, um coração disposto a amá-la, a protegê-la, a cuidar dela. Deu para entender? Então a Bíblia diz que esse é um princípio, ou seja, a mulher que quer ser mandona em casa, ela quer dar ordens, ela se acha superior ao seu esposo, ela não colhe as bênçãos de Deus. E aí Deus retém a bênção dele porque está em desacordo com a sua palavra, entendeu? A Bíblia diz que a mulher, ela deve demonstrar respeito ao seu marido e o marido deve amar a sua esposa. Ou seja, a mulher precisa se sentir amada, saber que o marido está com ela, que ele é fiel a ela. Mas a mulher também tem que respeitar o seu esposo. Ou seja, a mulher que não honra o seu marido, a Bíblia diz que quando o casal vive dessa maneira, até as suas orações são interrompidas. Entendeu? Então isso aqui eu citei apenas 2 princípios. Mas nós vemos também nas finanças. Quantas pessoas agora não conseguem prosperar na vida porque não agem de acordo com os princípios da palavra? Por exemplo, a pessoa que fica devendo para os outros e não paga. A Bíblia diz, não devam nada a ninguém, a não ser o amor. Ou seja, ela não está obedecendo à palavra. A pessoa que é desonesta nos seus negócios, faz coisas ilícitas, acha que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E Deus faz questão de não abençoar, porque está indo contra a palavra dele.
E o próprio Deus, ele disse: eu zelo pela minha palavra para cumpri-la. Amém? Deu para entender? A Bíblia diz, por exemplo, sobre dinheiro: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Jesus disse, por exemplo, dei e lhe será dado, com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Olha que interessante. Jesus disse: dei e lhe será dado. Ou seja, quando você dá para alguém, você abençoa uma vida, mesmo que essa pessoa ela não consiga te retribuir. Às vezes ela nunca vai conseguir te pagar o que você fez por ela, mas outras pessoas lhe darão. Deus pode levantar pessoas para te abençoar. Amém? E Jesus não disse que a bênção seria pequena, pelo contrário, seria sacudida, transbordante e recalcada. Ou seja, eu não sei se vocês lembram, né? Mas na minha infância, eu ia muito na vendinha do meu avô e tinha lá várias latas de arroz, de feijão. E nessas latas, né? Muitas vezes você achava que já estava cheio, mas se você pressionasse, você via que tinha mais espaço ainda. E Jesus estava se referindo à época dele, aqueles sacos, né, que já tinham os grãos ali, mas se você pressionasse aquilo, se você chacoalhasse, se você sacudisse, você poderia encher mais ainda até o ponto de transbordar. Irmãos, essas são as promessas de Deus. Deus quer transbordar na tua vida, mas você tem que praticar os princípios da palavra de Deus. Irmãos, antes de eu continuar esta mensagem, eu quero falar uma coisa para vocês. Há poucos dias atrás, eu comecei um movimento aqui na internet chamado Jornada da Fé. Eu já tenho falado disso aqui, mas qual foi o objetivo que eu criei esse movimento? Para que você viva os princípios, porque se você não praticar os princípios, você não recebe as bênçãos aqui nessa terra. Você pode ser salvo, mas viver aqui na terra comendo o pão que o diabo amassou. Porque se você não praticar a palavra, você não será abençoado. Então, eu escrevi 3 livros digitais, onde você vai aprender da palavra e você vai aprender a colocar em prática no seu dia a dia, com exemplos fáceis, tudo muito prático. E eu estou disponibilizando para vocês em formato digital, para que você leia no seu celular, por onde você for, você vai ter acesso a esses ensinamentos, tá bom? Então, eu vou pedir para você depois clicar no link que está aqui na descrição, que é www.jornadadafé.com.br, tá bom? Não clique agora, deixe para clicar depois da oração, porque o ensinamento que eu vou trazer aqui vai ser tremendo, você vai ser muito edificado, tá bom? Então vamos continuar. O primeiro terreno que Jesus citou é a semente que caiu na beira do caminho, e as aves vieram, comeram essa semente. Ou seja, Jesus estava dizendo o seguinte: tem muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas elas não entendem a palavra. E aí o inimigo tira aquela palavra do seu coração, da sua mente. E essa falta de entendimento não está relacionado à falta de inteligência. Presta atenção, não está relacionado a você que talvez pense assim: mas então eu sou essa pessoa porque eu leio a Bíblia e não consigo entender. Não é isso, irmãos. O que Jesus estava dizendo é que para receber a palavra você tem que ser humilde. E os fariseus da época, os religiosos, eram pessoas extremamente orgulhosas. Eram pessoas que eles tinham mais facilidade para receber a graça, para aceitar a lei do que a graça. Ou seja, eles se preocupavam mais com regras do que em viver a misericórdia, a graça de Deus. Então, eles não conseguiam entender o amor de Deus. Imagina eu chegar para você e você acabou de cometer um pecado grave aos seus olhos, aos olhos das pessoas. Eu dizer para você: se você se arrepender, se você crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, você estará perdoado. O sangue de Jesus vai te perdoar agora, você não terá mais culpa, o seu passado será apagado. Irmãos, para muitos religiosos isso é um absurdo. E nós vemos no ministério de Jesus, ele perdoando prostitutas, perdoando cobradores de impostos que extorquiam as pessoas. Jesus oferecendo uma nova vida para esse tipo de pessoa. Por quê? Porque eles simplesmente arrependiam e eles criam que Jesus era o Filho de Deus. Isso os religiosos da época não entendiam. E por isso Jesus disse: muitos corações receberão a palavra, mas não vão compreender as coisas de Deus. Porque a Bíblia diz que o homem natural, ele não entende as coisas espirituais. Deu para entender? Então esse é o primeiro tipo de terreno, mas ainda não é esse tipo de terreno que eu quero falar hoje.
O segundo tipo de terreno, Jesus falou que o semeador, ele lançou a semente, só que ela caiu entre as pedras. E por ela ter caído nas pedras, ela não criou raízes, ela não se aprofundou. E aí veio o sol, e o sol queimou essas sementes. Jesus estava dizendo o seguinte: o sol, ele representa as provações, as lutas que a gente enfrenta todo dia. Você que está me ouvindo aqui, eu tenho certeza, você está passando por lutas. E é por isso que você ouve a palavra, mas essa palavra precisa se enraizar em você. Você precisa tomar posse dela, você tem que acreditar nela. Ou seja, o primeiro terreno são os tipos de pessoas que não entendem a mensagem, porque ainda se acham autossuficientes, se acham orgulhosas, acham que não precisam dessa palavra. Mas o segundo tipo é aquele tipo de terreno que até gosta da palavra, ouve a mensagem, recebe com alegria, mas essa pessoa, ela está apenas emocionada. Aquilo foi só uma emoção. Por quê? Assim que chegam as provações, assim que chegam as dificuldades da vida, essa pessoa simplesmente volta atrás. Ela ignora tudo que Deus fez na vida dela, todas as promessas, ela deixa de caminhar com Deus. E quantos irmãos estão assim hoje, não é verdade? Hoje a gente olha a nossa igreja, né? Eu vejo aqui a minha igreja, talvez a sua. Quantas pessoas poderiam estar ali junto com a gente, buscando a Deus e não estão mais? Por quê? A semente, ela caiu sobre as pedras, não se aprofundou, não criou raízes. E aí o sol veio e queimou essa semente, tá certo? Mas ainda não é a semente que eu quero falar com você especificamente hoje. Eu quero falar agora desse tipo de semente. É o que Jesus disse aqui em Mateus, capítulo 13, o versículo 22. Olha que interessante, irmãos. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Amém? Aqui, irmãos, Jesus está dizendo, olha, aquele que caiu no meio dos espinhos é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra, não deixam ela dar frutos. Irmãos, quando a gente ouve a palavra, muitas vezes é uma palavra dura, é uma palavra de renúncia. E Jesus, ele disse, aquele que não tomar a sua cruz, negar a si mesmo, não é digno de mim, não pode ser o meu discípulo. Então Jesus, muitas vezes ele falou, olha, você vai ter que renunciar ao pecado. Muitas vezes você vai ter que renunciar à tua própria vida. Você vai ter que parar de querer agradar a todo mundo se você quiser me servir. Então, irmãos, nós precisamos ser aquele tipo de pessoa que ouve a palavra, mas o nosso coração agora é totalmente do Senhor. E Jesus citou 2 exemplos aqui. Quando a preocupação da vida e o engano das riquezas, eles sufocam esta palavra, sufocam essa semente no seu coração. Irmãos, tem muita gente que escuta aqui eu falando e até compartilha, envia para as pessoas, mas aí chega no dia a dia, as preocupações começam a roubar a alegria, começam a roubar as promessas de Deus, começam a roubar a sua fé. O medo vai tomando conta do seu coração. E aí você começa a se preocupar de tal maneira que você não recebe as bênçãos que Deus tem preparado para você. Nós vemos um exemplo de Marta e Maria. Quando Jesus foi na casa delas, Maria ficou aos pés do Senhor, aprendendo com Ele. Mas Marta ficou preocupada com as coisas dessa terra. Ela queria, lógico, agradar Jesus. Mas Jesus falou, Marta, Marta, você anda preocupada demais. Você anda procurando coisas que vão passar. Valorize a minha presença aqui. Amém? E aí então Jesus falou, Maria, olha aqui, ela ficou aos meus pés, aprendendo de mim. Então Maria escolheu a melhor parte e dela não será tirado. Então, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Quando a palavra entra no nosso coração, ela deve estar acima das nossas emoções. O cristão que vive sob as suas emoções é um cristão fracassado. Você uma hora está bem com Deus, outra hora você já nem sabe mais se é crente ou não, se está salvo ou não. Irmão, é hora da gente focar na palavra, porque se a Bíblia nos dá segurança, é nela que nós devemos nos apoiar. Amém? E Jesus falou outra coisa também. Existe também o engano das riquezas. Irmãos,
não é errado você ganhar dinheiro, não é errado prosperarmos. Pelo contrário, a Bíblia diz que o homem a quem Deus concede riquezas é um homem abençoado. Isso é muito bom, mas o dinheiro não pode ser o nosso Senhor. Porque Jesus disse, ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro. Não tem como caminhar os dois lado a lado. Então nós precisamos sim querer ganhar dinheiro, melhorar de vida, mas esse não pode ser o nosso foco. E a melhor forma de você vencer o Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro, é você ser generoso com as pessoas. É você não reter tudo para você. O apóstolo Paulo disse, os ricos dessa época, desta era, devem ser ricos em boas obras. Então, irmãos, o dinheiro jamais pode governar o nosso coração, tá bom? Esse é o recado que eu queria trazer para vocês antes de nós orarmos. Nós já vamos buscar a Deus agora. E eu quero contar do quarto terreno. O quarto terreno que Jesus falou é a boa terra. É quando a semente cai e ela entra nessa terra e ela produz frutos. Amém? Então, esse é o tipo de terreno que Jesus disse que nós devemos ter. O nosso coração tem que ser assim. Ou seja, é uma pessoa que entende a mensagem, é uma pessoa que não renuncia a qualquer coisa. Ou seja, vamos reprisar aqui, né? O primeiro é a beira do caminho, né? Ou seja, caiu à beira do caminho, vieram as aves e comeram. Mas esse tipo de terreno Deus não aprova. Por quê? O diabo roubou a semente do teu coração. O segundo terreno é aquele que caiu sobre as pedras. Veio o sol, queimou a semente. Deus também não aceita esse terreno. Por quê? Vieram as dificuldades, a pessoa desistiu. Mas existe o terceiro terreno, que é aquele que caiu entre os espinhos. E os espinhos sufocaram a semente, não deixaram a semente germinar. Então Jesus disse que só 25%, ou seja, só um quarto das pessoas, de acordo com essa parábola, elas produzirão frutos. São poucas pessoas, irmãos. Eu sei que nós vivemos em um país cristão, mas são poucas as pessoas que realmente querem e estão andando com Jesus. Eu espero que você seja uma delas. Uma pessoa que persevera, uma pessoa que renuncia ao pecado, uma pessoa que entende a mensagem e pratica. Amém? Glória a Deus. Eu vou fechar minha Bíblia aqui. Eu creio que o Espírito Santo falou com vocês, irmãos. Eu creio que Deus tocou no seu coração e nós vamos orar agora para que Deus transforme a tua vida e que você se arrependa, você peça perdão. Se você talvez está passando por uma luta, uma doença, saiba que se o seu coração se alinhar com o de Deus, Jesus disse, se as minhas palavras estiverem em vocês, pedirão o que quiserem e vos será feito. Glória a Deus. É lógico que a vontade de Deus prevalece, mas Jesus quer dar a resposta para as nossas orações. E por isso nós vamos orar agora. Se você puder, você vai fechar os teus olhos e nós vamos falar com o Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença neste momento e queremos Te agradecer, Pai, por esta palavra tão abençoada. Pai, eu estou sentindo aqui a alegria do Espírito Santo, porque eu sei que esta palavra vai germinar, ela vai dar frutos nesses corações. Oh, meu Deus, eu Te peço, Pai, esta pessoa muitas vezes sofre por não conhecer as Escrituras. O próprio Jesus disse, vocês erram em não me conhecer, porque as Escrituras falam sobre Ele. Oh, meu Deus, que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra. Às vezes ficamos tão confusos, Pai, em saber o que o Senhor espera de nós. Será que o Senhor está se agradando de nós ou não? Pai, traga paz que excede todo o entendimento. Coloca paz em nosso coração. Traga alegria. Que o Senhor nos dê a segurança de que nós estamos salvos pela fé. Não é pelos nossos méritos, não é pelos nossos esforços, mas é pelo sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço que o Senhor nos dê um descanso para a nossa alma, que o Senhor, meu Pai, traga o alívio a essa pessoa que está oprimida agora, meu Pai. Quantos agora, Senhor, estão com as preocupações da vida, estão focados em ganhar dinheiro, estão focados somente nos bens materiais. Mas, Senhor, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas como diz a Tua palavra, é gozo, é paz, é alegria do Espírito Santo. Pai, neste momento eu abençoo os meus irmãos, eu declaro a bênção do Senhor está sobre eles. E em nome de Jesus eu Te peço, meu Pai, conforta-os, enche-os de esperança, porque o Senhor está vivo e o Senhor já venceu a morte por nós.
Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus é maravilhoso e, como eu disse, agora é a hora de você clicar aqui embaixo. Vai lá no site jornadadafé.com.br e eu tenho certeza, nós caminhando juntos, nós somos muito mais fortes. Irmãos, não queira caminhar sozinho. Aprenda da palavra todos os dias. Separa este momento que você separou aqui agora. Todo dia, de manhã às 5 horas da manhã e à noite às 8 horas da noite. Eu tenho uma oração que eu quero fazer por você e uma palavra. E também à tarde, às 4 horas da tarde, eu tenho trazido mensagens de fé, tá bom? Não se esqueça, compartilhe com mais pessoas e clique no link abaixo para você ir lá no Jornada da Fé. Eu tenho certeza, sua vida nunca mais será a mesma. Deus abençoe, um grande abraço, até o próximo vídeo.